tudo nos mostra que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos e até mesmo tempos terríveis. Mas não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Esse é o estudo de número 949 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe imensamente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Fomos alertados pelo Senhor sobre esses tempos difíceis e é necessário nos lembrar que o Senhor está conosco, nos sustentando com as suas poderosas mãos. Vamos ao nosso tema. Sobrevirão tempos trabalhosos. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. O apóstolo Paulo, em seu ensinamento a Timóteo, fez a ele um alerta, uma afirmação. Quando Paulo estava preso em Roma, vamos relembrar novamente o nosso texto base, mas vamos ver em outras versões. Na versão King James atualizada diz: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Já em João Ferreira de Almeida atualizada diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E na Bíblia Viva nos mostra: é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Tempos trabalhosos, tempos terríveis, tenebrosos, dias muito difíceis. E é interessante na Bíblia Viva que fala: nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Nós precisamos estar alerta, estar atento, estarmos conscientes do que a Bíblia nos ensina sobre esses dias difíceis. Jesus também deixou esse alerta para nós em João 16:33, que diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Precisamos estar sempre, constantemente na presença do Senhor, tendo fé e tendo coragem, sabendo que o nosso Mestre, o nosso amado Jesus, venceu e Ele nos fez nele mais que vencedores. Jesus ensinou que por causa do nome dele seríamos odiados, Mateus capítulo 10, verso 22, e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Precisamos estar alicerçados, enraizados, firmados nele, porque olha o que a palavra diz: quem permanecer firme até o fim será salvo. Nesses tempos difíceis, nesses tempos penosos, trabalhosos, nós não podemos, nós não devemos vacilar na fé. João capítulo 16, verso 1 diz: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Nós não podemos nos esquecer das advertências do nosso Mestre Jesus. Nós devemos estar sempre meditando na palavra, alimentando a nossa alma da palavra, pois assim seremos fortalecidos e estaremos firmes na fé. Paulo, ele falou para Timóteo sobre a fonte das dificuldades, pois seria os homens com os quais ele conviveria, assim como nós estaríamos nos relacionando com pessoas difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao verso 5 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha a advertência de Paulo: destes afasta-te. Seres humanos voltados para si, seres humanos servindo a si próprio em busca de satisfação pessoal, mascarando suas verdadeiras intenções. E é interessante que Paulo nos mostra pessoas vivendo na falsidade, e nós temos um estudo sobre esses homens dos últimos tempos aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. É muito bom você conferir para que você não seja pego desprevenido quando você estiver diante e lidando com pessoas assim. E Paulo fala assim: desses homens, afasta-te. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo: afastar deles, mas por quê? Vamos ver o primeiro motivo: porque o companheiro do tolo será destruído. Provérbios capítulo 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. É uma questão para você pensar com quem você está andando. Tem outras versões que diz que o companheiro do tolo acabará mal, será afligido, será quebrantado. Por quê? Porque o tolo não tem o Espírito Santo do Senhor habitando nele para o levar ao arrependimento. Mas o que serve a Deus deve ter o Espírito do Senhor e andar segundo o Senhor, conforme as orientações do Senhor. Nós temos o exemplo do rei Salomão, porque enquanto Salomão ele seguiu o conselho de Davi, o pai dele, prosperou. Mas por quê? Porque Salomão andou com Deus assim como Davi. 1 Reis capítulo 3, verso 3, Salomão amava Yahvé, ele amava o nome do Senhor, ele amava o Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações do seu pai Davi. Nós devemos perseverar em andar com o Senhor, mas para isto é necessário vivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com o nosso Deus, ter um coração verdadeiramente entregue, e é entregue sem reservas ao Senhor, meditando na palavra. O rei Salomão é um excelente exemplo para nós, porque após ele ter feito aliança com os reis desta terra, ele se casou com mulheres ímpias, e o amor dele a Deus, a devoção, o zelo dele pelas coisas do Senhor ficou corrompido através daquelas mulheres. Ele chegou a ponto de adorar, de se prostrar diante de ídolos, diante de imagens. 1 Reis capítulo 11, verso 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, mesmo tendo a promessa de Deus, de que Deus era com ele. Salomão, ele confiou nas alianças que ele tinha feito com os reis. Vamos conferir algumas promessas de Deus, do Deus Todo-Poderoso, feita para Salomão. 1 Reis capítulo 9, o verso 4, verso 5 diz: quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Salomão tinha promessa de Deus. Ele poderia até pensar
pensar que por ter promessa de Deus, ele poderia casar com quem ele quisesse, andar com quem ele quisesse, que não seria influenciado, e ele era um homem sábio, ele achou que por isso ele não deixaria ao Senhor, mas o exemplo dele é justamente para nós vermos que ele acabou se contaminando, ele acabou sendo influenciado pelas mulheres, ele teve muitos prejuízos financeiros e prejuízos espirituais, então nem se fala. Aquele povo, os israelitas, foram afligidos. Aquele homem que antes era um rei maravilhoso passou a ser um rei ruim, porque ele se afastou do Senhor. As companhias dele o afastaram do Senhor. Isto nós temos visto que é um fato, é real, e como ele, nós temos que nos voltar para o Senhor. Não tem como um servo do Senhor ter comunhão com quem não anda, com quem não ama o Senhor, com quem não teme o Senhor. É difícil, assim como a luz, que quando tem as trevas, a luz está apagada, e quando tem a luz, as trevas se dissipam. Da mesma forma, é difícil o servo do Senhor ter comunhão, ter intimidade com aqueles que não o servem. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 14, verso 15, Paulo nos ensina que jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Olha que pergunta. No primeiro versículo nós vimos que está falando sobre o jugo desigual, sobre o casamento, sobre relacionamento do crente com o descrente, mas no versículo seguinte nos falou sobre parceria. Não podemos ignorar as advertências feitas por Paulo. Eu sei que muitos preferem amizades com pessoas que não servem a Deus, mas a Bíblia nos adverte e ela não nos apoia nessas escolhas. Paulo advertiu a Timóteo para que ele se afastasse daqueles que vivem para si próprio, pois muitos afastariam da fé, apostatariam da fé, ou seja, viveriam para si mesmo de acordo com os critérios deles, e eles ignorariam a palavra do Evangelho. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 diz assim: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. E nós vemos esses acontecimentos nos dias de hoje. Quantas pessoas querem ouvir bajulações, querem ouvir aquilo que não os leva verdadeiramente ao arrependimento, mas leva somente à satisfação própria. E Pedro, ele nos ensina que as pessoas dos últimos tempos seguirão suas próprias paixões. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3 diz assim: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões, seguirão suas próprias vontades, seus próprios desejos, não se importando com o que agrada ou desagrada ao Senhor. Nós vemos também que Judas nos deixa a advertência. Judas capítulo 1, verso 18 diz: os quais vos alertavam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Nós não devemos nos esquecer das advertências que estão na Bíblia, porque são para nós. Nós não devemos nos deixar enganar, achando que somos inteligentes, fortes, influenciáveis, pois através do exemplo de Salomão podemos perceber que estamos sujeitos à ilusão, ao engano. Assim também
como nós vemos o exemplo de Sansão, o exemplo de Davi, o exemplo de Acabe, entre outros. Paulo, ele orientou a Timóteo que deveria permanecer na palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 14 diz: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, o que está escrito na Bíblia para nossa edificação, para o nosso fortalecimento na fé, para que possamos aprender a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que possamos ser corrigidos pelo Senhor. Nós sabemos de quem temos aprendido. Se o que tem sido ministrado na tua vida não está de acordo com a palavra de Deus, ignore essa ministração. Você deve estar alicerçado na palavra, você deve se preocupar em fazer de acordo com a Bíblia Sagrada, mas infelizmente muitos estão desprezando o conhecimento, a leitura da palavra, muitos estão desprezando o verdadeiro ensino e eles acabam vivendo para si próprio. Lembra do que a Bíblia fala? Amontoando para si doutores, mestres, somente querendo ouvir aquilo que lhes agrada. Oséias no capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Eu amo esse versículo, olha o que ele nos diz: tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. O Senhor prometeu que ele vai voltar e realmente a Bíblia nos ensina que o que há de vir virá e não tardará. O nosso Senhor, ele é fiel para cumprir as suas promessas, como nós podemos constatar através da vinda de Jesus aqui na terra, que nasceu como foi profetizado pelos profetas, que nasceu como um bebezinho e que foi até a morte de cruz. Tudo estava escrito na palavra e a palavra se cumpriu. Por isso nós devemos estar sempre alicerçados na palavra. Devemos esperar a vinda do nosso Senhor e não devemos recuar. Tudo nos mostra que vivemos esses últimos tempos. Estamos cada vez mais próximos da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja. É necessário você permanecer até o fim, estar firme na fé, firme na palavra, estar firme nessa bem-aventurada esperança, pois vivemos com as características dos homens que Paulo descreveu para Timóteo. Nós não devemos nos amoldar à vontade deles, não, mas devemos estar firmes, preferindo viver a vontade do nosso Deus ao invés da nossa própria e ao invés da vontade desses homens que não servem a Deus, e muitos mostram através dos seus próprios exemplos que não servem mesmo. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Devemos evitar pessoas que não amam a Deus. Devemos evitar a companhia de pessoas que não temem a Deus, que querem viver para si, porque a vontade deles é simplesmente afastar os servos do Senhor da presença do Senhor. Eu vou começar a concluir dizendo para você: nunca se esqueça, você tem e você serve um Deus vivo, um Deus que está contigo, e nesses tempos difíceis, trabalhosos, penosos, tenebrosos, não se esqueça, o teu Deus está contigo. E tem mais um detalhe: o teu Deus, ele tem ciúmes de você. Continue firme, continue
continue meditando na palavra e saiba que o Senhor te sustenta com a poderosa mão dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.